A paz do Senhor, os irmãos. Vamos aqui dar início a mais uma lição, que é a igreja, uma expressão do reino de Deus. Nosso texto bíblico básico está em Mateus 16, 13, 18, que diz: E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que ser o Filho do Homem? E disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus, vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai, que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A meditação de hoje nessa palavra é: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outros tempos não ereis povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançardes misericórdia. 1 Pedro 2, 9 a 10. Estamos hoje aqui com mais uma lição, que é Igreja, uma expressão de reino de Deus. E vamos hoje iniciar com os três primeiros tópicos. A introdução dessa revista vai dizer: Desde o Antigo Testamento, o Criador se valeu do matrimônio para especificar o seu relacionamento com o povo de Israel. Jeremias 2:32. No Novo Testamento, a realidade é a mesma. A intimidade do relacionamento conjugal é o exemplo mais apropriado na perspectiva do apóstolo Paulo para traduzir a forma como se dá o tratamento de Jesus Cristo em relação à igreja. Efésios 5, 25 ao 32. Após mostrar o quanto o esposo deve amar a esposa, o apóstolo traça um paralelo entre a unidade do casal e as pessoas que acolheram a mensagem do Evangelho e que por isso são membros do corpo de Cristo. Assim, para o chamado apóstolo dos gentios, o paralelo entre o casal e o Cristo e a igreja é perfeito, pois demonstra o quanto há de similaridade entre ambas as relações. Em se tratando de corpo de Cristo, é imprescindível que vejamos o que isso significa, ou seja, quais as implicações do fato de sermos membros do corpo do Senhor. Uma vez mais, é Paulo quem nos auxilia quando diz que assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação ou função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Romanos 12, 4 a 5. Em um corpo não há disputa, mas cooperação, pois os membros trabalham para o perfeito funcionamento do organismo. Esse é o assunto da última lição desse primeiro ciclo. O que acontece? Que Jesus sempre vai falar que nós somos, vai compararmos a ele como um corpo, como uma noiva, como uma só carne. O que acontece? Quando nós casamos, nós viramos uma só carne. E é dessa forma que Deus vai nos tratar, como uma família, como um casal. Por quê? Porque para que, quando se tornamos uma só carne,
na verdadeira função de um casal, de uma família, é não haver disputa entre si, mas pelo contrário, é se tornar uma unidade, fazer sempre a mesma coisa, tudo em comum acordo. É por isso que Paulo compara Jesus à igreja, a um casal, a uma família. Porque o que Deus queria, o que Deus desejou sempre para uma família era que nós nos tornássemos uma só carne. E dessa forma, a gente viesse nos tornar uma só carne, uma só pessoa junto com Cristo para formar a igreja. Ele está dizendo, na igreja há várias pessoas, mas também está dizendo, cada um tem a sua função. Como no próprio trabalho. O trabalho existe várias pessoas trabalhando, mas se um parar de trabalhar, a empresa capenga. A empresa para também de funcionar direito. Por quê? Porque são várias pessoas, mas todas elas trabalhando em função de uma só coisa. O tópico 1 dessa revista vai dizer: Igreja, uma expressão do reino de Deus. O projeto do reino de Deus. Desde as primeiras lições, ficou claro que apesar do Criador amar a humanidade, esta lhe virara as costas, tendo ele eleito um povo que, a partir do chamado de Abraão, formaram para levar a sua mensagem a todas as nações. Como este povo, apesar de dever tudo que é a Deus, resolveu igualmente virar as costas para o Criador e exigiu um exclusivismo que nunca fez parte dos planos original para ele. Fez então necessário que o próprio Deus tomasse uma iniciativa inusitada, enviasse o seu Filho, o qual se tornou humano, e viver integramente tudo o que o Criador planejou para que Israel fizesse, e com isso influenciasse a humanidade. Isso, lamentavelmente, nem com essa atitude divina Israel arrependeu-se, antes por causa da revelação do projeto do reino, e de este não ser necessariamente como a expectativa judaica o concebia. Jesus foi alvo de uma conspiração orquestrada pelos religiosos de seu tempo, com o mestre, não obstante, com o mestre inicia-se o reinado de Deus, pois ele cumpriu a vontade do Pai, servindo a humanidade. O plano original de Deus, quando ele constrói a humanidade, quando ele cria a humanidade, era que todo o povo o adorasse, o admirasse, viesse ter uma união com o Pai. Só que a humanidade, depois do pecado, da queda do homem no paraíso, o homem vira as costas para Deus. E acaba, muitos deles, esquecendo quem era Deus. E aí Deus faz o quê? Entre todas as nações que estão na terra, Deus escolhe uma pessoa para criar uma nação, para que viesse adorá-lo verdadeiramente e a mostrar às demais nações quem era Deus. Apresentar a Deus novamente às demais nações. O povo de Israel até conseguiu fazer isso no início. Só que foi passando o tempo, o povo de Israel também virou as costas para Deus, achando que era exclusivo, achando que era o melhor. E com isso, a gente sabe que tem aquele velho ditado: quanto maior, maior o tombo. O povo de Israel tomaram um tombo muito feio, o povo judeu. Foi novamente escravizado, foi novamente espalhado, e a gente sabe que até o dia de hoje eles estão tentando se erguer novamente. Só que o povo de Israel se achou exclusivo. E aí Deus manda o seu Filho, Jesus Cristo. Só que o povo de Israel não entendeu o que Jesus veio fazer aqui na terra. O povo de Israel, como já foi dito em outras lições, achava que Jesus seria aquele rei político que libertaria o povo das mãos humanas.
Só que Jesus não veio libertar o povo das mãos humanas, mas sim da mão do diabo. Só que muitos até hoje, não só judeus, mas toda a humanidade, muitas das pessoas da humanidade, acha que não está preso a ninguém. Acha que não é escravo. Mas mal ela sabe que ela é escrava do pecado. E Jesus veio para nos libertar do pecado. Só que nem todos aceitam a sua libertação. O 2.1 vai falar a ampliação do alcance do reino de Deus. Com a rejeição do Filho de Deus por parte de Israel, o plano de um povo que serviria de exemplo, servindo ao mundo todo, acabou oportunizando ao próprio Criador que, através de Jesus Cristo, alcançasse diretamente a qualquer pessoa que humildemente escolha a palavra do Evangelho. Então, com a rejeição do povo judeu, o que aconteceu? Através de Jesus Cristo, toda a humanidade foi tomada, foi apresentada para Deus novamente. Esse trabalho era para que o povo de Israel fizesse. Jesus veio à terra, amando pelo seu Pai, porque Deus queria usá-lo para abrir os olhos daqueles que foi escolhido inicialmente para fazer o evangelismo, para apresentar para os demais povos que Deus é o grande Criador dos céus e da terra, e não outros deuses criados pelas mãos dos homens. Só que aquele povo novamente negou, virou as costas para Deus. E aí, quem teve esse direito agora? Quem tem esse direito? Somos nós, a igreja. A igreja foi escolhida por Jesus Cristo e com isso ampliou para todos os demais povos, para aquele que crê no Santo Evangelho de Deus, no Santo Evangelho de Jesus Cristo, que ele é o Filho do Pai, é o Filho de Deus. E nós temos esse direito agora, essa obrigação de evangelizar o povo e a mostrar para ele quem é Jesus Cristo. E aí, o que você está fazendo de braços cruzados? Vai continuar de braços cruzados? Porque saber quem é Jesus Cristo e guardar só para nós não foi o pedido do Pai, mas é sim apresentar para aqueles que ainda não o conhecem. O terceiro tópico vai falar a mensagem dos seguidores de Jesus. Jesus mandou aos seus seguidores que pregassem o Evangelho em todo o mundo. O que é o Evangelho? Não se trata de um discurso ou de uma religião nova, mas de um novo tempo, que através da pregação do Evangelho, boas novas, o anúncio desse novo tempo, torna-se conhecido, pois já chegou e é projetado e executado pelo próprio Deus. O Evangelho nada mais é do que tudo aquilo que Deus quer que a gente fale para toda a humanidade, para todo aquele que não o conhece ainda. Porque todo aquele que já creu no Evangelho de Jesus já está pregando. Então essa é a nossa missão. A missão agora passou para a igreja, para apresentar para as demais nações quem é Jesus Cristo, quem é o Deus Criador, quem é o Pai, quem é o Criador dos céus e da terra. Então essa agora é a nossa missão. Que a gente venha fazer essa missão direito, que a gente venha apresentar o Evangelho verdadeiro, não o Evangelho que a gente pega, esmiuça e faz da nossa maneira, mas o Evangelho que está na palavra de Deus, na Bíblia, apresentando às demais nações aquilo que realmente Deus quer que a gente faça. Não adianta a gente também pregar mentiras, falando para o povo aquilo que ele quer ouvir, porque é muito fácil falar para todo mundo que Deus é bom, Deus é amor. Sim, Deus é bom, Deus é amor, mas ele é justo principalmente. Na verdade, uma vez eu ouvi de um pastor, Deus não é bom, ele é justo. Porque ele é justo tanto para o ímpio como para o não ímpio. Ele vai ajudar aqueles que estão sempre ali lutando, mas para alcançar a salvação só mesmo crendo em Cristo Jesus. Eu espero que essa lição de hoje, essa primeira parte, tenha tocado o coração de cada um de vocês. E eu quero agradecer a cada um de vocês que assistiram essa aula hoje. E amanhã estarei aqui de volta. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês.